Este é o nosso segundo módulo de ortografia, a parte 2. Espero que tenha gostado daquele primeiro momento em que estudamos S ou Z, X ou CH e algumas terminações do SS, C e cedilha. E espero também que revise, faça anotações, conduza um bom estudo desses vídeos, para que depois você tenha a oportunidade de tirar dúvidas com o seu professor, tanto online quanto em sala de aula. Nessa segunda parte, retomaremos outros casos da ortografia de língua portuguesa no Brasil. Vamos acompanhar comigo? Este primeiro é dos verbos terminados em o ir e o ar. O que acontece aqui? Observe primeiro os verbos possuir, atribuir, constituir. Logo abaixo, continuar, efetuar e atenuar. Tem suas formas escritas com i, verbos terminados em o ir. Tem suas formas escritas com e, verbos terminados em o ar. Então, olhe só. Possuir, possui com i. Atribuir, atribui com i. Constituir, constitui com i. Agora, continuar, continue com e. Efetuar, efetue com e. Atenuar, atenue com e. Então, quando você for conjugar os verbos, caso você tenha dúvida se aquela flexão verbal termina em i ou em e, lembre-se dessa regra. Verbos terminados em o ir, terminação com i. Verbos terminados com o ar, terminação em i. Próximo caso. Mal com u e mal com l. Essa dúvida ela é clássica. Muita gente troca, às vezes por certa dificuldade, desde o tempo da escola, e é algo tão simples. O consumo excessivo de sal é o grande mal do brasileiro. O mal de Alzheimer surge em especial em pessoas de idade avançada. Veja a explicação comigo. Quando significar algo que prejudica, que causa malefícios ou doença, enfermidade, é grafado com L. Então, mal com L é algo que é prejudicial, que causa algo de ruim, que causa uma enfermidade. É o mal que ocorre ali naquele momento. Mal saíram de casa, a chuva caiu. Ele agiu mal contra o grupo. Quando indicar ideia de tempo ou de modo, é grafado com L. Então veja que nós temos duas possibilidades já do mal com L. A primeira, o mal que indica algo prejudicial, que causa malefícios, doença e enfermidade. Já esta segunda, quando for uma ideia de tempo. Mal saí de casa, a chuva começou. Mal saí de casa e sofri um acidente. Então esse mal tem ideia de tempo. Também é com L. O ser humano que é mau deve sofrer as consequências de seus atos. Veja que agora já é mal com U. O mau professor é aquele que finge que ensina. Quando significar ruim, perverso e incompetente, grafa-se com U. Vamos repetir essa regra? Quando significar ruim, perverso e incompetente, grafa-se com U. Agora eu quero simplificar a sua vida. Voltemos aqui um pouquinho. O mal de Alzheimer, ele é um substantivo, é o mal. O consumo excessivo de sal é o grande mal, também é um substantivo. Veja que quando esse mal é com L, ele pode também ser substituído pela palavra bem. Bem como oposto de mal. Mal com L, oposto de bem. Agora o mal com U. Veja esse segundo exemplo. O mal professor. Eu não posso falar o bem professor. Não dá certo, não funciona. Mas eu posso falar o bom professor. Então, mal com U é contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Tranquilo, não é? Agora, outra dúvida que aparece muito na hora da escrita. Os porquês. Por que separado? Por que junto? Por que com acento? Por que sem acento? Como proceder com esses porquês? Nem são tantos assim. Perceba aqui. Por que separado e sem acento? Quando é substituível por pelo qual e suas variações. Então fui escrever por quê? Fiquei em dúvida. Substituo por pelo qual. Se der certo, é porque esse porquê é separado e sem acento. Olha o exemplo. O cargo por que busquei está em minhas mãos. Troque por pelo qual comigo. O cargo pelo qual busquei está em minhas mãos.
Mais um exemplo. Foi trágico o ataque porque passou. Foi trágico o ataque pelo qual passou. Então, substituiu por pelo qual funcionou, porque separado e sem acento. Agora, quando logo após ficar subentendida a palavra razão ou motivo. Perceba que não é uma substituição dessa vez. É quando logo após, depois da palavra porquê, couber as palavras razão ou motivo. Veja o exemplo para me entender. Por que eles não comparecerão? Por que motivo eles não comparecerão? Por que razão eles não comparecerão? Outro exemplo. Ela dirá porque alterou as propostas. Ela dirá porque motivo alterou as propostas. Quando você perceber que depois do porquê cabem as palavras motivo ou razão, esse porquê também será separado e sem acento. Agora, separado com acento. É empregado somente no final de frases. É uma questão de sonoridade, pessoal. Esse porquê está lá no final da frase. Então, a sonoridade dele é diferente. E vamos representá-la com o acento circunflexo sobre o quê? Não chegaram ainda por quê? Aconteceu, mas não se sabe por quê. Simples essa regra. Quando o porquê separado estiver no final de frase, ele recebe acento. Agora o porquê junto, sem acento por enquanto. Empregado em frases afirmativas e respostas, normalmente equivalente a como ou pois. Façamos os testes. Por que não sabia a resposta? Foi eliminado. Como não sabia a resposta? Foi eliminado. Corro demais porque tenho pressa. Corro demais, pois tenho pressa. O porquê junto, sem acento, ele é equivalente ao como e ao pois. Ele indica alguma explicação ou até uma causa, dependendo da situação. Agora o porquê junto com acento. Esse porquê, que é junto e com acento, ele é um substantivo. Ele foi substantivado. Em algum momento, antes dele, surgirá algo que indica isso. Um artigo definido, um artigo indefinido, um pronome. Observe. Utilizado quando o significado é razão, motivo. Uma pausa aqui. Aqui não é que caiba a palavra razão ou a palavra motivo após o porquê. Ele pode ser substituído por razão ou por motivo. Trata-se de um substantivo, como eu acabei de falar para você. Gostaríamos de descobrir o porquê de tanta confusão. Gostaríamos de descobrir o motivo de tanta confusão. Gostaríamos de descobrir a razão de tanta confusão. Agora o de baixo. Há muitos porquês para esta situação. Há muitos motivos para esta situação. Há muitas razões para esta situação. Então aqui você está substituindo o porquê pela palavra razão ou pela palavra motivo. Quando isso acontecer, esse porquê é junto e com acento. Agora eu tenho que retornar para nós conversarmos melhor sobre isso. Nessa regra do porquê separado e sem acento, quando logo após ficar subentendida a palavra razão ou motivo. Houve substituição de um pelo outro? Não houve. Reveja esse exemplo comigo. Por que eles não comparecerão? Por que motivo eles não comparecerão? Na substituição, lá do outro caso, o porquê sai. Fica só a palavra razão ou a palavra motivo. Neste caso, o porquê continuou. Por que motivo eles não comparecerão? Entenderam a diferença? Espero que sim. Agora, aqui nós estamos vendo, há muitos porquês para esta situação. Há muitos motivos para esta situação. O porquê sai e entrou a palavra motivo. Agora, o hífen com prefixos, casos gerais. Não falaremos de todos os casos, pois são muitos. Daremos destaque a quê? Somente aqueles que foram alterados com a ortografia atual. Veja agora comigo. Há palavras que em sua formação apresentam prefixos ante, além, contra, extra, inter, super, pré, sobre, ultra e muitos outros que você encontra nos livros de gramática, numa pesquisa na internet, em sites como gramaticaonline.com.br.
Esses prefixos, quando formam as palavras, podem ser acompanhados ou não de hífen. Para isso, veremos estes casos. Resumidos numa tabela do Mauro Ferreira. Prefixo. Quando nós temos todos esses prefixos e o segundo elemento começa com H, há hífen. Exemplos: semi-humano, suprahepático. Então, hífen, segundo elemento com H, vejam, para todos os prefixos. Já quando o prefixo é terminado em vogal, nós temos 3 possibilidades de regra. Primeira regra: se o segundo elemento começar com uma vogal diferente, não se coloca hífen. Autoestima, auto termina com O, estima começa com E. Semi-aberto, semi termina com I, aberto começa com A. Então, sem hífen. Segunda regra: vogal igual a do prefixo. Aqui colocaremos hífen. Semi-improviso, semi termina com I, improviso começa com I, tem hífen. Contra-ataque, contra termina com A, ataque começa com A, coloca-se o hífen. Quando o segundo elemento inicia-se com qualquer consoante, exceto H, não se coloca hífen. Olha este exemplo. Autocontrole. Auto termina com O, controle começa com C, então eu não posso colocar hífen, segundo a gramática. Agora, quando nós temos prefixos terminados em consoante, se o segundo elemento começar com qualquer vogal, não se coloca hífen. Interescolar, superatleta, olhem lá, tem o prefixo, o segundo elemento e não tem hífen. Consoante igual a do prefixo, sim, coloca o hífen. Hiperrealismo, olha o hífen fazendo a ligação. Subbase, também com hífen. Agora o último caso, a última regra. Consoante diferente da do prefixo, não se coloca o hífen. Hipersensível, interclasses, hiper com R, sensível com S, não tem hífen. Inter com R, classes com C, não tem hífen. Este é o último caso que estudaremos neste módulo. E mais uma vez, eu quero te encorajar a leituras de textos em sites de jornais, em revistas. Vá à biblioteca, há muitas revistas na biblioteca da instituição. Aproveite, faça leituras para fixar, para buscar o aprendizado da ortografia da nossa língua. Caso você não faça isso, se perde. Sistematize seus estudos, faça anotações e depois consulte seu professor. Até a próxima aula.